Muito boa noite a todos, gente. Muito bem-vindos à nossa primeira aula, nossa aula magna, nossa aula de apresentação do curso das mesas psiônicas em terapia psiônica. Então, eu gostaria de dar, assim, muito bem-vindas para todos. Dizer que hoje é um dia muito especial para mim. É aquele dia onde, sabe, a gente comemora as conquistas, colhe os louros e fica feliz. Sabe aquele dia onde você parece que você senta no seu trono? Que quando você recebe seu propósito de alma, você fala assim, eu vou fazer isso e nada vai me derrubar e vou, foco. Aí quando você descobre assim, tipo, nossa, eu tenho certeza que era isso que eu ia fazer, que é uma coisa pequena, mas ao mesmo tempo é tão grande, porque a partir do momento que ajuda cada pessoa a fazer uma transformação dentro de si, eu já acho que se uma pessoa já é bacana, se a gente consegue ajudar uma pessoa, imagina o que é ajudar tantas pessoas como essa técnica tem ajudado, né? E eu me sinto muito lisonjeada até perante a espiritualidade de poder fazer parte, de ser canal desse trabalho, porque esse trabalho não é meu, gente, esse trabalho ele vem guiado pelo universo. Todos nós trazemos uma missão na vida. E eu trouxe essa de trazer ferramentas, de facilitar a vida dos terapeutas. E com certeza esse encontro, hoje, não é à toa. Nós marcamos em algum tempo, em alguma dimensão, nós marcamos esse encontro para estar aqui hoje, nessa ocasião, porque todos nós estamos dentro do mesmo conteúdo, nós estamos todos fazendo a mesma coisa, todos estamos no mesmo objetivo, né? Então, eu vejo um encontro desse como sendo assim, eu estou aqui comemorando o sucesso pela manifestação desse trabalho, né, que é a pós-graduação, agora online, como um curso de extensão, como a Zahra já vai explicar já para vocês. Então, eu já estou aqui só de rainha, curtindo a felicidade de ver esse projeto tomar corpo, acontecer, e a gente está nesse momento aqui agora. Então, uma coisa importante que nós vamos falar dentro desse processo, desse curso, é a formação do terapeuta Psion, né? A formação desse profissional. Qual a diferença que quando nós falamos um operador de mesa radiônica e um operador de um operador Psion? O que eu trago de diferença nesses dois conceitos? O porquê desse curso, o porquê desse conceito? A psiônica, gente, ela é nata do ser humano. Isso vem sendo estudado durante a história da humanidade, tá? Está dentro de todos os ensinos alquímicos, filosóficos, egípcios. Essa capacidade, essa espiritualidade, essa consciência de nós como seres espirituais. Então, isso existe desde que o homem estuda a si mesmo, né? E é um marco, eu acredito que é um marco hoje a gente conseguir, conseguir nesse ano de 2020 iniciar, né? Iniciamos agora esse curso de pós-graduação, quer dizer, como é que é a palavra, gente? O reconhecimento, né? Como agora um curso, de que pode ser dado em uma faculdade e que nós podemos tratar isso com naturalidade, o que é essa espiritualidade, o que é a conexão com o eu sou, o que é essa coisa de ser um ser multidimensional, sem ficar muito naquela coisa assim, do mágico, tudo tem um porquê, tudo está embasado, muitas civilizações, muito já se estudou na humanidade sobre todas essas coisas, é um momento de empoderamento que nós temos, né? Então, eu digo que eu vim com essa missão de entregar ferramentas para ajudar as pessoas a desenvolverem, e vocês provavelmente vieram com conteúdos muito importantes também, e a gente marcou esse encontro hoje, e o objetivo é esse, apresentar esse curso de terapeuta Psion, que é aquele terapeuta que ele é mais do que operar uma mesa radiônica, ele sabe mais do que é fazer uma conexão, falar os mantras direitinho, fazer a escolha da ferramenta e fazer o envio. Ele vai saber muito mais sobre isso. Ele vai saber como funciona o ancoramento de cada ferramenta, vai fazer a vivência de cada ferramenta, vai entrar no universo daquela ferramenta, se conectar aquilo com aquilo, sentir a vibração, criar rituais,
saber aonde isso vai esmiuçando tanto pela raiz, quanto pelo tronco, quanto pela raiz, como se nós fôssemos, o conhecimento fosse uma árvore. Então, nós estamos, assim, aqui nos galhos, né, falando das mesas, e quando a gente começa a identificar de onde vem toda essa estrutura, e, ao mesmo tempo, qual é a força que alimenta tudo isso, todo esse trabalho que a gente faz. Então, a diferença de um operador de mesa radiônica é aquele que sabe operar a mesa radiônica e faz tudo muito direitinho. E do operador Psion é aquele que sabe operar a mesa radiônica e entende todo esse processo porque vivenciou dentro de si cada um dos elementos e constrói essa identidade mais focada, com a consciência mais expandida, mais seguro, mais forte de si, mais empoderado. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e esse é um encontro realmente mágico, cada um com o nosso propósito, né? Vou passar a palavra para a Zahra, que é a minha parceira nesse trabalho, que me ajudou a fazer que esse trabalho fosse materializado, porque é o sonho da minha vida, era o meu propósito de alma, só que eu não tinha conteúdo suficiente para fazer tudo sozinha. Então, o universo vai colocando as pessoas na vida da gente, elas vão agregando, assim, né? E nós vamos formando uma grande árvore, uma grande família, com todos os participantes, e todos nós fazemos parte. Zahra, então eu vou deixar a palavra aqui com você, para você explicar direitinho como que serão esses módulos, a colocação da grade, do curso, e depois também passar a palavra para a Vanessa, para ela falar também do trabalho, que é a contribuição da Vanessa aqui no nosso curso também, além da contribuição do professor José Luiz, que não está aqui hoje, mas também já está nas gravações. E por que a Zahra? Porque foi a Zahra que desenvolveu todo esse projeto, a Zahra que montou o curso de pós-graduação com o conteúdo que eu trago, né? Então, ela divulgou tudo isso em detalhes, em vivências, que ela é uma excelência em fazer isso. Então, ela vem trazer todo esse material aí esmiuçado, essas aulas já estão gravadas, e eu venho, tipo assim, junto, né? Depois em parceria, fazendo assim, um acompanhamento com vocês durante esse aprendizado. Então, Zahra, agora eu vou deixar a palavra com você. Gratidão. Muita gratidão, minha mestra, com quem eu aprendi tantas coisas, né? Para quem abriu um leque de possibilidades para mim nesse trabalho. Então, eu sou muito grata pela oportunidade, né? Por ter, num determinado momento, quando eu entrei nesse trabalho, o quanto você me recebeu, o quanto você me deu espaço para te apresentar algumas possibilidades. Eu venho aí de uma vida acadêmica e de uma vida corporativa, né? Que depois, claro, abandonei, mas que me deu uma bagagem para fazer processos com métodos, com formatações. E desde o início, né, quando eu comecei a trabalhar com as mesas psiônicas, RP, eu tinha uma necessidade de ter uma metodologia de trabalho, né, de desenvolver essa metodologia para atendimento no meu consultório. E dentro dessa formação aí que eu fiz também, né, de psicologia transpessoal, eu fui criando um método em camadas. E nisso eu comecei a mostrar para a Régia. Falei, olha como que eu estou trabalhando. Isso não é algo que, né, não inventei a roda, mas criei um método. E sempre senti, dentro da estrutura das aulas que eu dava nos cursos livres, nos cursos avulsos das mesas, eu sempre fazia um gancho de como a gente fazer esse processo, porque o trabalho da Régia é extraordinário, né? São várias ferramentas, e assim, dentro desse processo, eu me lembro que eu ouvia muito, né? O pessoal falando assim, a Régia faz várias mesas, podia ser uma só. E eu falava, mas essas pessoas não entendem o que são essas camadas, o que são esses padrões vibracionais. E eu comecei a enxergar o padrão das mesas, onde elas se encaixavam. E esse projeto, né, apesar, a gente sabe que isso é uma concretização mesmo de algo que já havia sido idealizado pela Régia, principalmente no sentido daquele operador, né? A Régia sempre falava, para você ser facilitador, e que é uma demanda, né, que sempre teve, eu que estou aí há 2 anos nesse processo, né, não é tanto tempo, mas tem uma bagagem de 20 anos de espiritualidade, vivenciando mesmo a espiritualidade, e depois de alguns cursos também, de formação na área de psicologia transpessoal,
me deparo com esse universo e falo assim, não, Régia, a gente precisa realmente materializar, porque esse curso, essa ideia da Régia, do terapeuta Piscion, né, do terapeuta, do facilitador que vivencia e que conhece todas essas ferramentas, era algo que já acompanhou, sempre acompanhou o trabalho da Régia. E eu cheguei para ela e falei, me dá essa permissão de fazer essa materialização, né? E comecei a fazer esse projeto. Então, eu desenhei esse projeto, apresentei para a Régia, e assim, eu sou muito grata, né? De ela falar, Raíssa, vamos junto. E conseguimos aí materializar em janeiro uma pós-graduação, né? Claro que tem vários envolvidos, tem a participação da Vanessa, tem a participação da Karine também, que está aqui na ementa, ela me ajudou a montar alguns processos. Essa pós, ela é bem interessante, porque o que está acontecendo nesse momento é que nós estamos ainda entrando no módulo 7, muita coisa está se desenhando. E agora, nesse momento, é que nós nos sentimos, né, Régia, assim, confortáveis de falar, vamos lançar o online com essas gravações, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa rica. Eu tive muito cuidado de trazer bibliografias, todas elas previamente conversadas com a Régia, materiais complementares, para que não fosse um curso igual ao se você fizesse todos os trabalhos separadamente. Então, a ideia não era essa, não era propor um curso onde você fizesse um pacote com todas as mesas juntas, não. O curso, ele veio com a proposta de trazer um embasamento muito mais profundo, vivências, experiências vividas ali naquele contexto, para que, de fato, essa biblioteca viva expandisse, a visão do operador, até então operador, passar a ser ampliada para uma visão terapêutica. E assim, gente, o que nós vemos hoje, nesse contexto que há de diversos cursos, existe um boom nas terapias holísticas. Eu sempre comento, né, com a Régia, com a Vanessa, que são pessoas que, nesse contexto das estratégias de trabalho que nós desenvolvemos, eu sempre falo, eu acho que vai colapsar isso. No final, até a Vanessa vai falar um pouco sobre esse papel do terapeuta em relação à forma como ele se coloca no mercado, a forma como, né, a Vanessa é uma profissional de comunicação e marketing, e nós estamos incluindo, inclusive, um bônus nesse curso, porque nós sentimos a necessidade do terapeuta sair dessa formação com uma formação mais completa, do como que eu me coloco, o que eu posso fazer, de fato, para fazer uma boa divulgação. São demandas e solicitações que existem nesse mundo. A gente sabe que existe aí sempre um incômodo, né, entre o terapeuta e a divulgação, e a Vanessa vai falar muito bem disso no final. Mas para que vocês vissem, tudo isso eu estou falando para que nós possamos ver o quanto esse trabalho ele é muito mais profundo, e não é que entende qual que é a ideia, é que a gente não tem a posição do terapeuta não seja igual ao que a gente está vendo hoje. Tem muita gente fazendo um curso de final de semana, gente, e se denominando terapeuta, né? E aí você é comparada uma pessoa que tem muita bagagem, anos de bagagem, é comparado com uma pessoa que fez um curso no final de semana e está ali, porque se apresenta de uma determinada forma, parece que está no mesmo nível, e isso tem gerado muitos conflitos nesse meio terapêutico. E a gente sabe também que muito em breve, as terapias holísticas em geral, elas vão serem regulamentadas, sabe, o mundo está pedindo essa regulamentação. E o que são cursos que estão, de fato, certificados e com cursos que não estão certificados? Hoje, qualquer pessoa entra no Hotmart e faz um curso online. Hoje, qualquer pessoa faz um curso. Gente, é assustador. A gente pega a internet, não é? Tomara que seja regulamentado mesmo. A gente pega a internet, quer fazer um curso de floral de bar gratuito? Diga eu. É assim que está a coisa. É muito drástico isso. Quando a gente olha esse universo, a gente fala, meu Deus do céu. E quem estudou, e quem lê, e quem estuda bastante, quem está aí nessa caminhada, olha e fica assustado, fala, meu Deus, para que caminho nós estamos indo?
Então, quando a gente lança uma pós-graduação, é sim motivo de celebração, porque nós estamos trazendo a possibilidade de regulamentar algo, né? É um caminho que a gente está dando de contribuição, porque a partir do momento que nós temos formações extensas, a gente dá também possibilidades ao próprio governo, né, de ver que isso está acontecendo, que já existem cursos no mercado, já existem trabalhos acontecendo, trabalhos sérios acontecendo, e isso faz com que a gente contribua para uma formação sólida. Então, o objetivo desse curso é trazer uma formação sólida para quem, de fato, vai estar atuando como um terapeuta. Não que você só vá ser terapeuta se você fizer esse curso, óbvio, todo mundo sabe que não. Mas é uma demanda, uma necessidade do próprio sistema ERP, quando forma operadores, de ter uma extensão, um campo de conteúdo mais aprofundado para embasar esse terapeuta, que passa a se afirmar perante o mercado como um terapeuta. E isso é algo muito sério. Quando a gente está como terapeuta perante o mercado, nós temos uma responsabilidade ética, nós temos uma responsabilidade para com diversas outras modalidades profissionais. Está havendo uma invasão profissional, está muito sério isso, e eu admiro muito, inclusive, a postura da Régia em relação aos florais, a preocupação dela bater sempre na tecla. Se você não tem conhecimento, não use essa técnica, porque todos que conhecem o trabalho da Régia sabem que é, de fato, um trabalho precursor no sentido das mesas psiônicas serem ampliadas para que o próprio operador ou terapeuta traga o seu próprio conhecimento. Então, isso é uma coisa que traz, de fato, uma expansão desse trabalho grandiosa, o que nós não vemos aí em outras mesas, né, ditas como radiônicas, que são sistemas fechados. Então, o grande diferencial da Régia é trazer uma proposta de trabalho onde, de fato, o terapeuta ou o operador, ele perceba quanto mais ele tem informações, ele vai expandindo a possibilidade do trabalho que ele faz. E não entrar com uma mesa onde vai ser mais uma técnica diante do cardápio de técnicas que existem hoje no mercado, né? E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comentei com a Régia, eu falei, eu não deixo o meu interagente, o meu cliente, paciente, né, como uma pessoa que trabalha na área da psicoterapia transpessoal, que é o meu caso, minha formação, minha especialização, a gente tem que ter um cuidado de falar assim, não, você tem que entrar aqui, a pessoa está vindo para ser atendido comigo, não é com a técnica XYZ, ele não vai escolher, como se eu fosse escolher um cardápio, né, não é assim que funciona para quem de fato trabalha com uma terapeuta que sabe a responsabilidade. Então, o que está acontecendo por aí hoje são profissionais que estão no mercado atuando, e são profissionais porque recebem por isso, mas a pessoa escolhe qual é a técnica, como se quem decidisse isso fosse o interagente, né, o paciente que escolhe. E eu, assim, não vejo muito esse caminho dentro do processo do trabalho que eu desenvolvo no meu consultório, com a equipe que trabalha comigo, e é baseada nesse pensamento, é baseada nesse conceito que esse curso nasce. Como integrar uma mesa com a outra? Qual é o momento que uma coisa entra? Qual é a psicossomática que está por trás? Quais são os tipos de objetivos para trabalhar nesse processo? Quais são as ferramentas complementares que eu posso acoplar? Eu trago nesse curso alguns processos da própria psicologia transpessoal em consultório, de indução, de regressão, de processos de alinhamentos que utilizam a força da mente para que seja utilizado em conjunto com as mesas. Por isso, esse curso realmente ele tem uma amplitude maior do que realmente juntar todos esses trabalhos. Tá? Então, era mais para dar uma geral nesse sentido, porque é uma dúvida muito comum, e quem vivenciar essa experiência vai entender, e é bem importante a gente saber que é só uma porta. O universo que está ali dentro, e o quanto a pessoa, o terapeuta, vai se debruçar nesse processo, aí é um caminho individual.
porque tem várias bibliografias, tem embasamento acadêmico, porque para a gente aprovar uma pós-graduação precisou ter esse cuidado, e isso a gente está trazendo para o online. Então, esse curso online, ele não é uma pós-graduação, mas ele segue o mesmo conteúdo, são as aulas gravadas da pós-graduação, com algumas pequenas alterações e um acompanhamento mais presente da professora e idealizadora Régia Prado, visto que a pós-graduação, como tem que ser presencial, existe toda uma vivência presencial, eu acabo acompanhando mais. E esse trabalho do online, ele vai ter realmente, as gravações são as da pós, mas todo esse encabeçamento, esse acompanhamento, esse cuidado vai passar pelo trabalho e pelo crivo da professora Régia Prado, que é, de fato, a idealizadora da principal ferramenta desse curso, que são as mesas psiônicas RP. Então, nós estamos aqui lançando hoje, primeiro dia da extensão em terapia psiônica, para essa turma que está começando agora. Ainda estamos com estamos com as vagas abertas até o dia 22 de julho. Então, aqui nesse momento, estão assistindo, como a aula é aberta, estão assistindo a essa aula, tanto alunos que já participam, que já estão dentro do curso, quanto alunos que estão ainda aí buscando, se identificando. Então, é apenas um registro aqui de que as inscrições, elas fecham no dia 22 de julho. Portanto, daqui a 6 dias, sobretudo por conta do acompanhamento. Então, essa extensão ela não vai ficar aberta, a gente vai fechar uma turma e vai fazer o acompanhamento, tá bom? Então, qual que é o objetivo, como eu falei? É a gente ver a jornada do terapeuta. Esse curso trabalha a jornada do terapeuta. Então, desde das primeiras concepções das ferramentas, desde a força da sua psiônica, da tua estrutura corporal e a ampliação da tua biblioteca viva. No curso, nós tratamos a terapia psiônica com 4 pilares. Esses 4 pilares, eles são essenciais para que vocês, de fato, se tornem terapeutas diferenciados e que conectem os pontos que muitas vezes ficam em caixas, né? Às vezes a gente faz as formações e elas ficam em caixinhas. E esse trabalho, ele vem para unificar todos esses pontos e formar o terapeuta, esse novo terapeuta, para uma visão muito mais ampla. Então, a biblioteca viva, ela é um dos pilares fundamentais, que é o estudo, é o se aprofundar. Tem gente fazendo curso adoidado e esquecendo de se aprofundar nas camadas dessa biblioteca. Então, a biblioteca viva, ela é a grande expansora do nosso trabalho. O pessoal não lê, não está estudando os livros, não se aprofunda nos conteúdos, faz um curso atrás do outro e não tem tempo para se debruçar. Quando a gente para fazer um estudo profundo, a nossa mente expande. Todos nós sabemos disso. Então, a biblioteca viva, ela vai trazer aqui diversos, né? Nesse curso nós trazemos diversos pequenos conteúdos e temas para trazer realmente essa expansão. E o aluno, ele continua o seu processo de expansão através dos seus estudos, e por isso as liberações são mensais, propositalmente, porque se a gente libera o conteúdo todo, o aluno vai e começa a assistir uma maratona de aula e não tem tempo de depurar cada um dos módulos. Então, nós precisamos, de fato, dar esse tempo e esperamos que esse aluno ele faça jus a esse tempo de um módulo para o outro, para que ele possa realmente se aprofundar e não aproveitar e falar, daqui a um mês eu entro, né? Fica um buraco aí de tempo entre o momento do estudo até o próximo módulo. Então, isso daí é um alerta que a gente coloca desde já, para que você aproveite esse tempo e crie um cronograma de estudo, porque tem muito material para se aprofundar. Tem vários links de vídeos, tem artigos e tem livros, além de todo o conteúdo organizado para que seja feita um aprofundamento nesse processo. Então, a Biblioteca Viva ela é uma base fundamental. A segunda base são as conexões verdadeiras. Nós chamamos de conexões verdadeiras
todos os tipos de conexão que nós podemos fazer com o nosso corpo, com o nosso eu sou, com o nosso mestre interior, com a nossa divina presença, com a nossa mônada, com os nossos guias, com o planeta Terra, com os elementais, com os cristais, com as ferramentas. Nós temos diversas camadas, inclusive nesse processo do curso tem algumas meditações gravadas para exercitar a conexão, essas conexões, para que a gente desenvolva a nossa percepção multidimensional, o nosso processo de fato, de sensibilidade perante a todo esse universo que está diante de nós. De novo, muita gente fazendo curso, pouca gente vivenciando meditação, pouca gente vivenciando a internalização do ser, o silêncio do ser. Então, nós estamos num boom de consumo de informação e não estamos vivenciando esses processos que são fundamentais para a formação do terapeuta. É o silêncio, é o saber ouvir, é o desenvolver. O pessoal está preocupado em estudar o conteúdo em si da mesa, por exemplo, o que significa cada ferramenta, e não vivenciou o sentir a ferramenta, o internalizar. Então, no módulo da mesa rosa, por exemplo, é feita um caminho de meditação guiada, onde o operador, o terapeuta, o aluno, vivencia a experiência de conectar verdadeiramente com aquela ferramenta. Então, não é só, porque a gente sabe que nos cursos livres a gente não consegue dar essa profundidade. Então, nós falamos o que cada ferramenta faz, mas não entramos nesse processo de indução experiencial com cada camada de vibração do trabalho. Então, falamos das conexões verdadeiras da Biblioteca Viva. Temos a parte que são as próprias ferramentas em si físicas. Nós sabemos que essas ferramentas elas estão no campo astral, no campo energético, nas redes planetárias. A verdadeira ferramenta está nessas camadas. O que nós vivenciamos em nível físico são apenas a parte material do processo, é a camada tridimensional do trabalho, mas nós precisamos aprender para depois a gente perceber que a gente não precisa necessariamente da camada material. Então, o contato do aluno é com a camada material para que depois ele consiga se conectar. E ali, diante das ferramentas físicas, o aluno vai desenvolver naturalmente a integrar outras ferramentas, cartas vibracionais, cristais. Tem um dos módulos que a gente vai falar dos cristais mestres, dos arquétipos. Então, tem muito conteúdo que extrapola as ferramentas, né? Então, cada um vai desenvolvendo. Para quem está vivenciando a pós, a gente faz, de fato, os alunos, eles trazem elementos para serem colocados ali naquelas vivências, que é um procedimento que a gente já faz nas vivências psiônicas, né? A professora Regia Prado já atua dessa forma. Então, a gente vai trazendo esse campo de possibilidades, tem mais tempo nesse curso para tratar esses assuntos. E um quarto pilar, né, somando aí as quatro pilares que formam a estrutura desse curso, são os comandos. A forma como eu me coloco psionicamente, mentalmente, verbalmente, a força que eu tenho que colocar interna naquele trabalho, os comandos do eu sou, da divina presença, a gente vai começando a vivenciar esses decretos, que é dos pilares fundamentais para o trabalho da psiônica. Então, aqui está o universo, diante desse curso de terapia psiônica, que tem a base, as ferramentas psiônicas RP. E qual o objetivo do curso de extensão? Capacitar os participantes em terapias psiônicas e técnicas correlatas. Então, nós falamos dessas complementações, introduzir aspectos terapêuticos avançados para profissionais e estudantes da área, construir diagnósticos baseados na psicossomática em conceitos energéticos espiritualistas. Nós temos aí o nível 1, por exemplo, ele é composto de toda a base inicial, o diagnóstico, tratamentos complementares e mesa rosa. Então, em 4 módulos, nós temos aí a primeira camada, que é a camada dos primeiros atendimentos, onde a gente identifica, percebe quais são, o que de fato está trazendo ali como
como sinais da onde a gente deve trabalhar. Nós sabemos que quanto mais nós formos na causa ou encontrar a razão daquela manifestação no nível físico, mais efetivo nós somos nos trabalhos. Então, esse é um dos objetivos desse curso. Correlacionar as teorias com atendimento clínico, discutir estudos de caso, correlacionando a atuação do terapeuta e formar profissionais habilitados para atendimentos e para facilitar cursos correlatos. Os atendimentos aqui que eu falo não é fazer apenas o atendimento da mesa em si, mas montar um tratamento completo para esse interagente, em camadas. O terapeuta ele vai ter condições de ter um interagente contínuo, para que seja trabalhado sucessivamente, possa acompanhar os resultados e sentir que é bem na linha da transpessoal esse acompanhamento que faz esse interagente expandir e, de fato, encontrar o equilíbrio, que é, na verdade, a estrutura original das nossas camadas de DNA e que, por escolhas e pelo nosso passado aí, todas essas variáveis que a gente já conhece, fez com que o nosso corpo hoje, e a nossa mente, a nossa forma de lidar com o mundo, tivesse tantas marcas e a gente estivesse tão condicionado aos padrões de sofrimento que agora chegou a hora de serem rompidos. O mundo pede, esse é um momento fundamental e importante para essa expansão e para essa modificação da camada dimensional que nós vivemos. E quais os benefícios para o terapeuta? Nós temos aqui, nessa formação, um profissional mais seguro para fazer atendimentos, uma carga horária diferenciada e certificada para ingressar em qualquer associação profissional holístico ou naturalista, uma formação com bagagem acadêmica, com conteúdos mais aprofundados e bibliografia disponível e ampliação do escopo de atuação com a possibilidade de dar aulas. A composição do curso ela é feita em 3 níveis. Então, nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3. Para esse curso, nós temos 4 módulos. Quando a Régia fala dos acompanhamentos, a gente vai falar dos acompanhamentos por níveis. Não seriam por módulos, porque os módulos, eles são os blocos, né? Cada módulo tem diversas aulas. Então, nós teremos o acompanhamento e aulas ao vivo em cada um dos níveis. Então, serão 2 aulas, como a professora falou, a professora Régia, 2 aulas em cada um desses níveis. Então, no nível 1, nós vamos chamar de técnicas psiônicas básicas, são compostos de 4 módulos. O módulo, nesses 4 módulos, nós temos toda a bagagem de base do curso, diagnóstico pessoal, tratamentos complementares e mesa rosa. Indicado um pacote aqui para um primeiro atendimento de base, realmente para que você possa fazer um planejamento de um tratamento mais amplo. No segundo nível, nós vamos estar falando aqui da linha quântica, então vamos estar com o professor Zé Luiz, que é um professor de física quântica da USP. Trouxemos aí uma pessoa realmente embasada, visto que o termo quântico e a forma como esse universo holístico tem tratado esse tema era algo que sempre nos incomodou, né? A professora Régia sempre falou desse tema, então, nesse contexto, nós tivemos a ideia, e foi muito movimentado aí por ela, inclusive na pós, para que a gente trouxesse o professor Zé Luiz para dar esse módulo. Aqui entra também a mesa azul, a rede cristalina, e dessas aulas, a gente se adentra numa camada do templo interno, de vários processos, de técnicas que podem ser aplicadas na mesa rede cristalina. Então, esse módulo 2, ele é bem aprofundado mesmo, portanto, o nível 2, perdão, é bem aprofundado, são 4 módulos, uma carga horária bem extensa para duas ferramentas em si, né, que é a mesa azul e a rede cristalina. E o nível 3, nós entramos aí em técnicas psiônicas e mentalistas avançadas, trabalhando a integração de todas as mesas, técnicas de condução de círculos, de trabalhos em grupo. Aqui tem
a integração dos trabalhos como um todo, e tem, em termos de ferramenta, a mesa psiônica universal, o portal de Sirius, e o trabalho de formação de facilitadores, que é o último módulo. Esses níveis, eles são pré-requisitos uns dos outros, né? Esse curso, ele tem um curso, é como uma mensalidade, você vai pagando mensalmente, mas você pode escolher fazer, por exemplo, o nível 1 só, ou o nível 1 e 2, ou o nível 1, 2 e 3, mas jamais entrar no meio do processo por conta da metodologia. Então, é preciso realmente mesmo, mas eu já fiz a mesa rosa com diagnóstico. Nós estamos falando de uma carga horária extremamente expandida em comparação com o que é o curso da mesa rosa e o do diagnóstico. Então, é base passar por esses processos. O aluno pode cancelar o curso a qualquer tempo, mas não receberá o certificado de terapeuta Psion. Okay? Isso é bem importante a gente deixar pontuado, mas vai receber o certificado do nível correspondente ou da mesa correspondente, caso ele opte em não seguir até o final. O certificado de terapeuta Psion e o certificado de professor do sistema RP, ele só é dado na conclusão do curso e passando pelo processo de avaliação final. Ok? Aqui tem algumas regrinhas, porque tem material que vai ser entregue, mas isso daí a gente verifica no andamento do processo, tá? Caso haja algum cancelamento. Seguindo aqui, então, vamos falar, então, do conteúdo que está dentro de cada um dos módulos. Então, o nível 1, técnicas psiônicas básicas, contempla o módulo 1, que é de radiestesia mentalista e psiônica, onde nós vamos falar dos fundamentos da bioenergia, metafísica e cura quântica, a legislação e certificação de terapeutas holísticos. Então, eu falo um pouco sobre como se colocar, né? Quais são as legislações que regem esse mercado, o que é importante, o cuidado, a ética de não avançar em outros campos profissionais, o que são associações, o que são conselhos, a introdução ao conceito de diagnóstico energético, tipos de anamnese, a semiologia quântica, os tipos de análises energéticas, a diferença entre a radiestesia clássica e a mentalista, as bases da psiônica, das conexões verdadeiras, biblioteca viva, principais ferramentas, né, físicas e uso de decretos e comandos mentalistas, a metodologia para o uso do pêndulo, práticas de programação pendular, campos verdadeiros e campos presumidos, porque aí a gente entra em todo esse mistério da mensuração, que é tão mal interpretado. Então, aqui, nesse módulo, nós vamos deixar claro o que são campos verdadeiros e o que são campos presumidos. Essa mistureira que tem aí de Armstrongs, de Hertz, onde as pessoas misturam o que é possível ser medido fisicamente com o que são campos presumidos, onde a gente determina as escalas. Então, isso daqui, eu aprofundo bastante para que isso fique muito claro. É um equívoco muito grande da maior parte dos operadores que querem aprender a radiestesia a qualquer custo e acabam tendo algumas compreensões um pouco fora do que se deve ser em relação a mensurações. Então, isso daí a gente traz essa consciência nesse curso. A importância da intenção e um formulário de conclusão e avaliação do curso. Isso aqui eu achei bem bacana. A professora Régia, ela quer passar essa avaliação para que o aluno avalie cada um dos módulos, para que a gente tenha esse acompanhamento mais profundo das necessidades, e acho que vai ser bem, bem, bem bacana. Seguindo aqui para o módulo 2, nós temos, então, o módulo em si do diagnóstico pessoal, as ferramentas aplicadas ao processo analítico, a conceituação dos níveis de consciência, dimensões vibracionais, os estágios vibracionais temporários, né? Muitas vezes o operador, ele faz uma mensuração, para quem trabalha com mensuração, e não percebe que ali pode ser um estado vibracional temporário, e não um estado vibracional médio, onde você, de fato, vai atuar. Então, fica se oscilando entre a percepção daquele momento e não, de fato, o que está por trás daquele interagente. O que está realmente estabilizado? É nessa camada estável que a gente vai atuar no processo de mensuração.
Falaremos das estruturas dos corpos sutis, de como nascem os desequilíbrios. Aqui eu trago a visão da alquimia, em relação à materialização no próprio campo áurico, no próprio sistema nervoso central e na distribuição do sistema nervoso periférico, de como que essas camadas, esses miasmas e esses eventos associados, de fato, trazem a manifestação em nível físico do desequilíbrio. Falaremos da quântica da saúde, a origem e a correlação das doenças, o como nós usamos o processo, como a maior parte das pessoas utilizam o processo da cocriação para manifestar a doença, ao invés de manifestar a cura em si. Entramos na prática do diagnóstico e nas análises de probabilidades, e também, mais uma vez, o formulário de conclusão deste módulo. Seguimos, então, para o módulo 3, do nível 1 ainda, do primeiro bloco, de quatro módulos. Falaremos do poder da autocura, entraremos nos raios de missão da grande fraternidade branca, falaremos das terapias complementares, os tipos, conceituações e prescrições, falaremos de florais, geometrias sagradas, limpezas de ambientes, ervas. Eu trago um pouco do meu conhecimento de ervas da minha linha espiritualista, na linha Yorubá, orações, comandos de cura, estrutura dimensional segundo as linhas espiritualistas, análise e validação do diagnóstico nas terapias aplicadas, estudo de caso, e entraremos, então, no módulo 4, com a mesa rosa. Essa mesa rosa, aqui, para quem for dar aulas, né, for ministrar aulas, esse módulo é muito importante, porque aqui nós vamos falar de toda a história, de como nasceu, o que está por trás desse conceito da mesa rosa. A gente vai muito mais a fundo. Então, o que a gente dá aqui no módulo 4 não é o que o facilitador dá para o operador. Todos os facilitadores hoje do sistema RP têm conhecimento de todas essas informações que estão aqui. Espera-se que tenha-se, né, que tenha esse conhecimento, e, portanto, nós vamos muito mais a fundo. Mas nesse módulo, no andamento do curso, eu vou deixando claro o que faz sentido ser, de fato, passado para um operador e o que não deve ser passado. Porque tem conteúdos aqui que vão muito mais a fundo e nós precisamos saber até onde a gente vai no curso de formação do operador e nesse curso de terapeuta. Então, aqui eu estou, né, nós estamos formando futuros facilitadores. Então, tem uma série de dicas e informações que vão bem além da estrutura clássica do curso livre. Por isso, a insistência, né, o pessoal que fala, mas eu já fiz o curso. Realmente, para passar pelo processo, para facilitar, para concluir o curso, é preciso passar por esse módulo. É claro que o procedimento de como fazer, como ativar a mesa, são similares, mas é o contexto metodológico que vai estar inserido que faz a diferença. Então, aqui nós vamos ter o histórico, o sistema e as suas funcionalidades, a conceituação, o tipo, as classificações, tem o histórico, tem um gráfico com como as mesas se interrelacionam, a própria mesa em si, os elementos da mesa, as barras de ferramentas, funções, o ancoramento de técnicas complementares. Aqui eu trago uma parte de usos de cristais e arquétipos e faremos a prática da mesa psiônica. Entramos, então, no nível 2. Nesse nível 1 aqui, gente, na conclusão desse nível 1 para o nível 2, nós teremos, então, as monitorias. Como esses módulos eles são liberados mensalmente, e por isso que a turma é fechada, tem uma data para fechar essa turma, fica mais fácil, e é bem importante que esse aluno ele esteja fazendo no tempo dessa liberação, e para cada módulo tem 1 mês para assistir, é bem importante que esteja acompanhando esse processo, para que, quando nós cheguemos nas monitorias, a gente possa fazer uma aula de revisão geral e uma aula de tira dúvidas. Então, aqui nós vamos fazer um acompanhamento muito mais profundo dessa camada, desse bloco, desse nível que se passou. Tá? Então, aqui é onde a gente para, portanto, 4 meses de curso, é aqui que a gente para se aprofundar. Então, é esperado que o aluno se aprofunde nas informações que estão aqui. Leia, estude, pegue a bibliografia, realmente se aprofunde para que tenha o melhor aproveitamento desse conteúdo que está sendo passado.
Seguimos, então, aqui no módulo 5, no nível 2, módulo 5. Esse daqui é uma aula dada pelo professor Zé Luiz, que é o professor de teoria quântica da USP. E nós temos aqui um conteúdo extremamente avançado. Fala-se do geral da física quântica aplicada ao processo terapêutico. A gente começa a entender a física de Newton, a física de Einstein, de tantos outros, né? Que vai vindo a seguir, o Planck, o Pauli, o Heisenberg, o Born. Então, a gente vai percebendo esse movimento e os avanços, vai desmitificando a física e fazendo a associação em todo esse conceito da aplicação que nós fazemos. Aqui fica muito claro que nós não usamos a física quântica, mas sim conceitos da física. Porque a gente não tem... A própria física quântica, ela se baseia em teorias, muitas delas não comprovadas pela ciência. Por quê? Porque não tem como comprovar algo que é feito com um átomo, por exemplo, e dizer que, de fato, isso se aplica para tudo. Então, são muitas teorias, são muitos conceitos, e que é muito interessante. A bibliografia desse módulo é extremamente rica. Então, aqui vamos falar do estabelecimento de referências, a contração espacial, a dilatação temporal, o binômio do espaço-tempo, a curvatura do espaço-tempo, a importância do observador, o pensamento sistêmico, a teoria da complexidade, a ordem e a própria complexidade, conceitos de realidade, ordem e totalidade, dualidade onda-partícula. Aqui nós fazemos uma associação da materialização do resultado das mesas. Então, é a onda que nós emitimos que vai se colapsar, e por isso a gente alcança o que nós chamamos de catarse, é o colapso da onda, é a teoria do caos se estabelecendo na vida da pessoa, para que depois se manifeste em partícula, portanto, se materialize. Claro que isso não é uma regra, mas é baseada nesse conceito. A gente começa a ver, quando a gente começa a estudar a física quântica, a gente começa a ver a associação do trabalho que a gente faz, e isso enriquece muito o nosso papel terapêutico. Aqui a dualidade da onda-partícula, como que as coisas elas coexistem, né? O colapso de onda, a materialização, como eu já falei, os conceitos gerais, do princípio da exclusão, o princípio da incerteza, o princípio da complementariedade e o princípio da superposição. São princípios fundamentais para que a gente expanda realmente essa visão de aplicação desse trabalho. A influência da física no pensamento humano. A gente vai falar um pouco, né? O professor Zé Luiz fala um pouco de Freud, de Marx, faz uma correlação da física com a música, então é muito, muito lindo a correlação de Newton com Bach, com Vivaldi, a física relativista com Wagner e Holst, a física quântica com Weber e Stravinsky. Entramos na parte da filosofia, a conexão da física quântica com a filosofia. Falamos dos conceitos dos emaranhamentos quânticos, das hierarquias entrelaçadas e hierarquias simples, a teoria dos branas, os buracos de minhoca, as linhas de tempo, espaço, realidades paralelas e dimensões segundo a física e as lições quânticas. Quando a gente entra aqui no módulo 6 da mesa psiônica azul, eu faço toda uma conexão com esse conteúdo quântico acadêmico com a aplicação da mesa. Então, eu faço um resumo, trazendo um pouco da linha espiritualista, fazendo essa correlação. Então, eu trago as linhas de tempo, as realidades paralelas sobre a ótica da apometria, da terapia de vidas passadas, o processo mentalista de autocura e a própria medicina psiônica, como montar um mapa mental, isso daqui é bem bacana, é um trabalho que a professora Régia já traz em outros momentos aí do trabalho dela, e que eu fiz questão de manter isso nesse módulo, ampliando. Então, nós fazemos uma vivência do mapa mental, o que é fundamental para o processo terapêutico continuado. Portanto, quando o terapeuta ele vai dar continuidade, para que ele não fique assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual é a próxima intenção que eu vou utilizar na mesa? Então, esse mapa mental é uma vivência para que o terapeuta ele consiga ver quais são as camadas do interagente que precisam ser trabalhados, os portais dimensionais, a própria mesa psiônica em si, o histórico, a evolução da mesa, os elementos, os portais, como integrar o atendimento do diagnóstico com a mesa rosa e azul,
Então, aqui nós vamos falar de método de atendimento e a prática em si da mesa Zoom. Seguindo aqui no nível 2, vamos ter um módulo do qual nós chamamos de Criando o Templo Interno. Esse módulo, ele expande muitos conceitos e é base para uma execução diferenciada na mesa psiônica rede cristalina. Então, aqui, nós falamos sobre o DNA informacional, sobre os níveis de crença, os campos mórficos, registros acásticos, as 12 camadas de DNA segundo Cryon. Falamos dos tipos de anamnese para a identificação dos padrões e condicionamentos comportamentais. Noções gerais da CIV, a Ciência do Início da Vida, da professora Leonor Flores, que traz uma linha, tem uma tese de mestrado de 1.500 páginas. Fundamentos de arquétipos, sólidos platônicos e elementos da criação. A prática dos 5 elementos alquímicos, calibração dos corpos sutis e harmonização de chakras. Técnicas complementares às projeções holográficas, a magia dos cristais mestres, cartas vibracionais, geometrias sagradas e grades de cristal. A jornada xamânica, o uso dos totens de poder, a prática do templo interno e a prática do encontro da missão terapêutica e ao formulário de conclusão. Seguindo, então, ainda no nível 2, fechando o nível 2, nós vamos para a rede cristalina e aplicações expandidas. Eu chamo de aplicações expandidas porque, de fato, o módulo expande o trabalho com a rede cristalina. Então, aqui nós vamos entrar em conceitos básicos da técnica aplicada à mesa psiônica, noções de PNL, homeostase quântica, visualização criativa e tons pineais, as técnicas de alinhamento sistêmicos aplicadas à mesa, as novas constelações, aplicando as leis do amor, as noções de tameana, apometria, cromoterapia, técnicas de aplicação na mesa psiônica. Então, nesse módulo, eu vou expandir um pouco outras técnicas que podem ser utilizadas na própria mesa rede cristalina. O próprio conceito da rede cristalina, o histórico, a evolução e os elementos, as localizações e funções e a prática da mesa. Então, aqui é bem bacana, aqui fica bem legal usar a rede cristalina, que é, assim, uma das mesas, uma das minhas paixões, assim, em termos de operação pessoal, de atendimento pessoal, é esse trabalho. Então, eu já uso apometria, tameama, cromoterapia, reiki. Então, a gente vai fazer algumas vivências de técnicas aplicadas à própria mesa psiônica para expandir esse conhecimento e essa formação terapêutica. Seguindo, então, entramos no nível 3. O nível 3 são técnicas psiônicas e mentalistas avançadas. Aqui nós vamos adentrar no módulo 9. Lembrando que finalizamos aqui, nós temos também as aulas de monitoria, lideradas e aí firmemente com a professora Régia Prado. E seguimos, então, para o nível 3. Nós vamos entrar a psiônica aplicada, conceito de arquétipos, os conceitos gerais do inconsciente coletivo, utilizando o inconsciente coletivo como cura, conhecendo o poder místico da Atlântida e da Lemúria, como utilizar as cartas vibracionais, símbolos quânticos, mandalas e animais de poder e cristais mestres nas linhas mentalistas. Então, no módulo do templo interno, a gente fala na aplicação do processo terapêutico ali na mesa. Aqui a gente expande um pouco mais esse conceito. Entramos na programação psiônica de cristais, a liderança de grupos e círculos sagrados, a vivência da psiônica na prática e como trabalhar com todas as mesas interligadas. Então, aqui é um aprofundamento de todo o conteúdo anterior. E aí entramos em si na mesa psiônica universal. As principais consciências divinas planetárias, faremos as iniciações com a consciência dos golfinhos, tartarugas, dragões e unicórnios, exercício de sensibilidade, percepção, respiração, aromas, direção. Entramos na introdução da mesa psiônica universal, conceituação e o tipo e a classificação, o histórico, o desenvolvimento, seus elementos, as funções, as leis universais, o conceito mais aprofundado das espirais de Fibonacci, a programação de cristais, amuletos, símbolos e mandalas e a prática de vivência da mesa psiônica universal. No módulo 11, entraremos, então, no portal de Sírios, trazendo os conceitos sistêmicos de redes,
a consciência coletiva, a expansão consciencial do Portal de Sírios, a missão do despertar, a prática do portal coletivo para sintonização, o como usar o Portal de Sírios nas mesas psiônicas universais e nas demais mesas, o histórico desenvolvimento, toda a modificação que esse grande portal trouxe para a estrutura do sistema RP, todos os conteúdos complementares correlatos, utilizando as mesas, como eu já falei, conectados ao Portal de Sírios, e a prática do portal, sob o ponto de vista individual e coletivo. E seguimos, então, para o módulo 12, que é a formação de facilitadores. Esse módulo, ele vai ser dado integralmente pela professora Regia Prado. Esse módulo, para a turma que está entrando agora, ele é ao vivo, portanto, ele vai ser totalmente construído. E a professora Regia vai trazer conceitos fundamentais da atividade da formação, a oratória, a sensibilidade, a percepção para com os alunos, para com a energia, o formador como um facilitador de uma nova realidade, como nós temos uma grande missão, né? Ver o facilitador, e isso daqui é um ponto que eu acho que vai ser bem trabalhado, que não é um facilitador para ganhar dinheiro. Tem gente hoje no mercado fazendo curso para ser facilitador, só para nem aplicou na própria vida, nem aplicou na vida terapêutica, já está dando aula. Quer dizer, que formação é essa? Que vivência de prática é essa que se tem? Né? Os bastidores da formação, os parceiros, os materiais, os tipos de aluno, tipos de curso, a parte financeira, a ética, a equipe, os métodos de ensino, os métodos de estudo, criando a identidade pessoal e profissional, as práticas de monitoria, portanto, a importância de dar acompanhamento. Aqui é feita a entrevista e avaliação final e o formulário de conclusão. Nós temos, então, eu vou só finalizar o método... vou falar logo do bônus, né? E aí, depois, quando eu finalizar a apresentação, a Vanessa fala. Aqui, nós estamos tendo um bônus da Vanessa Kober, que é a idealizadora e fundadora do Portal do Bem, que vai trazer alguns aspectos muito importantes e que tem muito a ver aí com essa parte de formação de facilitadores e, sobretudo, da função de terapeuta, como eu me coloco diante do mercado. Então, ela vai falar, aqui nessa apresentação não está listado, mas ela vai falar também dessa complementação que tem muito a ver aqui com esse fechamento. Apesar de que o bônus ele vai estar liberado desde o início do processo do curso. Os procedimentos metodológicos. Nós temos as aulas que serão gravadas e poderão ser assistidas enquanto estiver ativa a assinatura do aluno. E o que é a assinatura? Enquanto o curso ele estiver, né, tem 1 ano aí para concluir o curso. Após a conclusão do curso, o aluno terá mais 120 dias para concluir todas as aulas e passar pela avaliação e obtenção do certificado. Então, digamos que o aluno aconteceu algum processo, né, inclusive pode acontecer dele ficar um período sem acompanhar as aulas, então a gente vai dar um prazo de mais 120 dias para finalizar tudo, e aí sim, fazer a avaliação final e obter o certificado. As dúvidas podem ser tiradas na plataforma, nas monitorias e nos grupos de acompanhamento de alunos. Esse grupo ele terá um acompanhamento diferenciado, então quem estiver nessa turma vai ter um grupo separado para acompanhamento mais próximo. Cada módulo terá um formulário onde o aluno irá avaliar as aulas assistidas. No final do curso também haverá uma avaliação com um questionário com respostas anônimas quanto à satisfação dos quesitos pertinência, relevância, tempo, formador, conteúdo e recursos. Quem conhece a metodologia e o trabalho da Regia sabe o quanto ela tem essa preocupação da avaliação. Isso, inclusive, é feito para os próprios professores. Então, todo aluno que passa por um curso, mesmo que livre, ele recebe um questionário de avaliação de como foi o curso. Isso é para garantir a qualidade das aulas e da própria estrutura de formadores do sistema RP. Cada nível concluído, conforme o item 1.4, porque isso aqui faz referência ao plano de curso que vocês vão receber dentro do curso, tem um PDF com tudo isso escritinho. Então, cada nível, conforme eu falei, nível 1, 2, 3, terá 2 aulas de monitoria, sendo a primeira para um resumo geral de conteúdo e outras para tirar dúvidas, como já falamos aqui anteriormente. As aulas de mentoria serão agendadas e informadas aos alunos no decorrer do curso. Aqui eu repeti.
A avaliação final para emissão do certificado consistirá numa pequena prova de conteúdo seguido de uma entrevista com a professora Régia Prado. E, no sentido do aluno ser facilitador, existe um contrato que é assinado, onde existem regras estabelecidas para dar esses cursos. Caso o aluno opte não ser facilitador do sistema RP, o certificado será emitido apenas com a conclusão da prova de conteúdo, não sendo necessária entrevista com a professora Régia Prado, apesar de que eu sei que todo mundo vai querer, mas realmente essa entrevista ela tem o objetivo de validar o processo de fato, acertar a questão de ser facilitador ou não, né? Existe aí um processo intuitivo de sensibilidade da professora Régia Prado, então, isso daí é uma etapa dela mesmo. Caso o aluno opte não concluir o curso, poderá ser solicitado certificado parcial no nível correspondente ou da mesa concluída. Para os alunos que seguirem com o curso completo, o certificado se dará na conclusão completa do curso. Estão estimadas 84 aulas, com carga horária de 144 horas, que serão certificadas através de RDA, da Biblioteca Nacional, podendo ser alteradas sem aviso prévio, mas, claro, garantindo a qualidade. Por que eu falo isso? Pode ser que sejam mais, pode ser que seja um pouquinho menos, pode ser que, como essas aulas elas estão sendo gravadas, é importante que a gente não tenha essa fixação. Mas a expectativa é 84 horas e eu fui bem conservadora, porque pela quantidade de carga horária, a quantidade de aula que tem, como o curso hoje ele é gravado num final de semana, cada módulo é um final de semana inteiro, né? Então, sábado e domingo com uma carga horária completa, então nós temos aí bastante conteúdo, tá? Isso aqui é uma média estimada para o que a gente está imaginando que seja o curso. O módulo 1, por exemplo, para vocês terem uma ideia, já está na plataforma, são 7 aulas e 3 meditações guiadas. Então, cada aula tem uma média, né? Tem algumas aulas que tem 30 até 2 horas de duração. Então, é para que vocês tenham uma ideia aí dessa carga horária. Bom, os recursos. Nós temos aqui apostilas, existe módulo para cada um dos módulos. Então, existe apostila, não é só a apostila da aula, da mesa em si. Existe um conteúdo escrito para leitura e para estudo, no final, bibliografia, tudo organizado. Então, são apostilas digitais para impressão, mesas psiônicas, pranchas radiestésicas a serem entregues na residência, sem custo adicional para o Brasil e Portugal. Custos adicionais para outras áreas de entregas deverão ser previamente avaliadas. Aulas com recursos audiovisuais gravados e elaboradas pela facilitadora Zahara Raissa e pela idealizadora Régia Prado. Sugestão de bibliografia para pesquisa e enriquecimento de conteúdo e certificado de conclusão. Aqui é o cronograma de liberação da aula e nosso último slide aqui desse bloco de informação, onde nós temos o módulo 1, a liberação imediata, e os módulos seguintes são liberações mensais. Para quem está entrando nessa turma agora, então nós temos aí até o dia 10, e por que eu estou falando de datas? Porque eu estou subindo, né? Nós estamos subindo, eu digo eu porque eu estou com como eu estou gravando lá, eu estou tendo esse movimento de subir o material, a professora Régia assiste às aulas e valida, então tem todo um caminho para que esse módulo esteja dentro da plataforma. Então, nós vamos estabelecer datas para essa turma que está entrando agora. Então, até o dia 10/8, portanto, a gente sempre vai trabalhar com os primeiros 10 dias do mês. Então, até o dia 10/8, o módulo 1 estará completo, com algumas informações complementares, mas já está lá o material. Quem entra hoje já consegue assistir as aulas, e só que por que eu digo até o dia 10/8? Porque tem conteúdo que pode ser acrescentado ainda até lá. Então, no dia 10/9 é a estimativa para a liberação do módulo 2, no dia 10/10 do módulo 3, e assim sucessivamente. Então, nós vamos estar seguindo com esse cronograma. Dentro da plataforma, você que já está no curso, tem lá todas essas informações. Bom, professora Régia Prado, alguma observação antes da gente passar a palavra para a Vanessa e para falar do bônus e falar um pouquinho desse processo terapêutico? A gente não sabe, a gente nem sabe que tem tanta coisa por trás do que a gente ensina, né? Incrível, né? Vai destrinchar, nossa, você vê quanta coisa que tem aí, né? Não, eu vou passar a palavra para a Vanessa.
Gente, boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando um pouquinho dessa aula magna com vocês, para me apresentar e me conversar um pouquinho de um tema, né, que a gente gosta tanto e que é tão necessário quanto comunicação e vendas para vocês da área terapêutica. Eu sou Relações Públicas, eu trabalho nesse mercado há 2007, sou cliente de terapias, né, há muito tempo, minha família também se trata e eu precisei, na minha vida pessoal, recorrer às terapias depois de alguns diagnósticos difíceis na minha vida e isso resolveu muitas questões na minha vida. Então, naturalmente, eu acabei atuando também dentro da minha área de comunicação nas terapias complementares. Então, o Portal do Bem, durante muito tempo, foi uma rede de divulgação de eventos holísticos e de profissionais, e ao longo desse tempo eu assessorei alguns profissionais da área terapêutica, com comunicação, com marketing, offline e online. E hoje eu tenho grupos em parcerias com profissionais e ajudo profissionais a montar projetos na internet, né? Então hoje eu não faço mais assessorias individuais. Mas eu vim trazer para vocês, nesse bônus, um pouquinho dessa minha jornada, que é uma jornada bem recortada para a área terapêutica, né? E aproveitar esse tempo que eu passei, os profissionais que eu acompanhei, o que eu pude aprender, para poder contribuir, porque o que vocês estão apresentando, Régia e Raíssa, nesse curso, a questão da formação, da solidez, do aprofundamento do terapeuta, é muito necessário. E, sabe, durante esse tempo todo da jornada, dessa minha carreira, eu consegui perceber profissionais que avançavam, que prosperavam e profissionais que ficavam pelo meio do caminho. E algumas coisas que eu posso destacar dos profissionais que são profissionais que a gente categoriza como profissionais de sucesso, né? Sendo sucesso ainda muito subjetivo, mas vamos conversar sobre profissionais autônomos da área da terapia integrativa que tem uma agenda cheia, um alto nível de indicação, que já possuem um nome, né? E uma recorrência, uma referência de mercado. São profissionais que são altamente imbuídos do seu lugar no mundo. Porque o lugar no mundo que o terapeuta integrativo ocupa é um lugar muito bonito. E quando ele vibra isso em cada poro do seu corpo, da sua alma, cada fractal da sua alma, ele automaticamente é uma pessoa que tem a sua agenda cheia, que tem um reconhecimento. E isso passa por uma formação de qualidade. Isso passa por ser um profissional que tem ferramentas de uma boa anamnese, de uma boa avaliação, de uma boa opção de tratamento para as pessoas, e automaticamente isso reverbera. Então, quando o terapeuta me procura, às vezes, para alguma consultoria e ele não está vibrando isso, automaticamente a agenda dele não reverbera, ela não é uma consequência disso. Então, isso sim é uma busca do profissional por essa formação mais sólida e por ocupar esse lugar no mundo, que é um lugar onde muitas áreas tradicionais não chegam. Você ter recursos para você avaliar sistemicamente a vida de uma pessoa é muito rico. E quando o terapeuta está imbuído disso, isso se transpassa no seu marketing. Então, a pergunta, Vanessa, como é que eu convenço alguém a consultar comigo? Ela perde sentido, porque automaticamente ele é um profissional que flui, porque ele está embasado. Então, a gente tira essa dor de ter que vender ou ter que fazer marketing digital, porque isso acontece, gente, com todos os profissionais autônomos. Acontece com um psicólogo, com um médico, com um arquiteto, com um dentista, porque a gente, às vezes, passa anos fazendo formações e a gente não tem dicas de comunicação, de vendas, de empreendedorismo. Automaticamente, quando nós somos profissionais autônomos, nós somos responsáveis pela nossa renda. Então, se a gente não tem um contrato mensal, CLT ou de outra ordem, que faça com que a gente tenha mensalmente uma renda, a gente tem que colocar aquilo. Nós somos responsáveis por isso. E muitas vezes as formações não abordam nada e a gente sai de uma formação, que às vezes é a formação mosaico, né? Como as meninas falaram, a gente faz um curso aqui, outro ali, e a gente não amarra isso na parte técnica e também não amarra isso como empreendedor. Eu sinto que isso falta muito. Toda vez que eu converso com profissionais, eles me sinalizam que sim, isso é uma questão. Então, eu vim trazer um pouco desses bônus
desde a mentalidade, que é um pouquinho aqui que eu estou trazendo para vocês, eu não consigo, quando eu estou abordando, às vezes, uma live de marketing, passar direto para dicas, né? Vanessa, quantas vezes eu preciso postar no Instagram? Que eu vou para o YouTube, vou para o Facebook, o que eu faço? Essas são dicas que vão depender de estratégias. Isso também deixa o profissional confuso, porque muitos de vocês já devem ter feito algum curso de marketing ou já foram procurar por aí, estão seguindo profissionais de marketing, e sim, são muitas estratégias. E isso é normal, a gente precisa, às vezes, fazer um detox digital, seguir uma ou duas pessoas, achar o seu caminho de uma maneira natural. Tem que ser confortável. A divulgação tem que ser confortável. Quando uma pessoa te propõe, faça isso, e aquilo não reverbera com você, não sai verdadeiro. E a gente está falando de uma conexão de pessoas. A gente está falando, não estamos vendendo caneta Bic, a gente está vendendo uma interação, às vezes uma facilitação de processos difíceis para uma pessoa, que vocês acabam complementando, acabam sendo esses facilitadores. Então, isso precisa fluir, precisa ter o brilho no olho. Porque a estratégia depois a gente escolhe e a gente vai se adaptando e a gente vai testando. Tudo é teste. Mas é muito importante que a gente consiga perceber exatamente o benefício daquilo que se faz como terapeuta, para não ser mais um vendedor de técnica, né? Não ser um panfleteiro na internet, né? Faço isso, faço aquilo, porque você é um condutor do trabalho. Então, a gente trabalha bastante essa mentalidade dentro do bônus. Eu ensino vocês dicas de comunicação na internet, fazermos campanhas fáceis de venda. O que eu chamo de campanhas de venda? São campanhas em que vocês conseguem construir uma audiência de vocês. Para deixar de ser um panfleteiro. O que é o panfleteiro? A gente distribui tudo que é grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, rede social, e aquilo às vezes não dá o resultado, porque a gente está no mar da internet navegando. Quando a gente começa a construir a nossa audiência, e eu sou a doida dos grupos de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp para tudo, porque funciona, a gente vai começando a trazer uma audiência para perto, para que a gente consiga conversar com aquela pessoa mais de uma vez. E isso eu ensino vocês nesse bônus, né? Porque é a maneira que eu trabalho. Então, eu trago para vocês a maneira que eu trabalho em projetos maiores, mas que é super adaptável para a questão terapêutica de individual. E o olhar dessa formação, que é muito bacana, meninas, que vocês estão trazendo, ao você facilitar grupos, ao você poder fazer projetos pela internet, online, não veio agora só por causa da quarentena. Ele é um meio de trabalho muito próspero e também um meio de trabalho que eu diria até social. Porque muitas vezes a gente atinge no online pessoas que estão numa cidadezinha do interior e que elas não têm o recurso lá. Às vezes não existe alguém naquele lugar com uma capacidade que o terapeuta mais integrativo tem. Então, você atendendo online, você tem como fazer um acesso a pessoas que às vezes não teriam aquilo na sua cidade, e isso é muito bonito se a gente for entender o que é isso, o que isso representa. E também a gente tem nos grupos da internet uma metodologia que tem uma aula no bônus, que é a minha aula preferida de escalabilidade, que é como que a sua hora profissional autônomo vale mais. Porque o mito da agenda cheia também tem uma armadilha, né? Se você trabalha, tem uma agenda cheia, você tem um teto de prosperidade. E você pode ter mais prosperidade quando você trabalha com grupos na internet, mas voltando ao que a Raíssa e a Régia falaram, a profundidade do profissional para segurar um grupo também precisa ter embasamento. Hoje a gente monta um grupo, abre o Zoom, faz qualquer grupo, mas que grupo? Que embasamento é esse? Então, o profissional que está habilitado a formar grupos, e ele está embasado, está estudando física quântica, está estudando sistêmico, está entendendo, ele consegue ter muito êxito nisso. Então, eu passo por essas dicas, né? E fazendo o seu lugar no mundo ser ocupado com ética, isso é muito importante. Dou passo a passo de visões empreendedoras também, de como é que você tem metas na sua vida autônoma, até que eu ensino vocês também, quando vocês estão crescendo, a terem um profissional de marketing. Quem é? Qual é o perfil de um profissional que pode ajudar vocês? Porque o que o terapeuta quer, 100% das vezes, quem me procura é: Vanessa, eu não quero me envolver com nada disso, eu quero somente atender, quero ser o terapeuta. Então, ter parceiros é muito possível nisso. Então, eu indico onde vocês procuram e como vocês procuram. Enfim, meninas, é uma complementariedade do curso para que vocês possam sair dessa formação também não ficando perdidos, né? Como muito profissional autônomo fica,
porque passa por formações, às vezes, depois, ok, né? Imprime um cartão de visita, bota uma plaquinha na porta, contrata ali horas num consultório, mas as pessoas não vão chegar sem a gente mostrar o que a gente faz para o mundo, o que vocês fazem para o mundo, de uma maneira que seja confortável e que transmita essa beleza do profissional integrativo. Então, esse bônus é para contribuir com vocês, e eu só entrego esse bônus dentro de formações como essa da Régia e da Raíssa, que são formações profundas, ou separadamente, né, para pessoas que me procuram exatamente com essa dor. Vanessa, não consigo vender. Então, tem toda aí uma desmitificação do que é vender e de tirar esse peso dos ombros, né, que a venda é muito difícil ou que eu trabalho com alguma linha mais espiritual e eu não posso. A gente tem muitas crenças aí que a gente já conhece, eu abordo também nesse bônus para que a gente possa fazer as pazes com o marketing, né? O marketing não é somente uma vantagem do marqueteiro persuasivo que vai fazer você comprar até o que você não precisa. O marketing no Brasil é muito mal visto. O marqueteiro é o marqueteiro político que está com a mala cheia de dinheiro, corrupto muitas vezes, e o profissional do marketing também tem uma ética. A gente vende aquilo que é verdade. Então, vocês também podem usar as ferramentas e devem, porque se o que vocês fazem é muito bonito, como não falar disso para o mundo? Por que deixar isso guardado dentro da gaveta? Então, é nessa linha que eu trabalho. Eu não vou trazer verdades absolutas, claro, eu trago a minha experiência dentro desse bônus, e eu acho que pode ajudar muito vocês a caminhar de uma maneira mais saudável, e mais verdadeira no marketing de vocês. É isso, eu estou muito feliz de estar podendo contribuir com isso. Eu vou entrar 2, 3 vezes na semana na plataforma e tirar alguma dúvida, mas eu recomendo que vocês, em qualquer momento, mesmo quem já tem uma caminhada de terapeuta, já vai estar o bônus lá mesmo para contribuir com vocês. E vocês podem já assistir, recomendo que assistam todos, é um workshop curtinho, tá? Ele é muito prático, muito objetivo. Assistam tudo, deixa isso sedimentar na trajetória de vocês, apliquem algumas coisas e vão colocando as dúvidas lá. Professora Régia, então... Oi! Eu não vi as perguntas, na verdade eu vi algumas perguntas aqui rapidamente, mas acho que a gente conseguiu dar uma clareza muito boa, né, a esse projeto. Tem uma infinidade. Muitas pessoas perguntam, preciso conhecer alguma coisa antes de fazer o curso? Não, né? Então, vou repetir aqui, esse é um curso de formação completa, portanto, quem não tem conhecimento, e até mesmo quem não é terapeuta, é uma preciosidade começar por esse curso. É uma formação realmente diferenciada. A Luísa perguntou se a NPO faz parte do curso. Eu já respondi aqui, mas você pode falar também. Tem que ser já operadora de todas as mesas, só o portal de si, você já respondeu também. O Rodrigo está perguntando, que ele falou que não pode agora, que ele tem muito curso, que ele está maluco, não vai dar conta, se pode entrar depois, como é que vai funcionar isso, se vai ter próxima turma, deixa eu ver quais foram as outras perguntas. E outra pergunta, quantas horas em média, você já falou sobre isso, essas horas, por exemplo, você colocou várias aulas de aproximadamente de 30 minutos a 2 horas, né? Eu acho que você já falou sobre isso também. Vamos lá, pessoal, uma coisa que é importante a gente saber é que a gente está experienciando essa primeira turma online, né? Claro que nós temos expectativa de fazer outras turmas, mas nós não temos previsão. Como eu disse a vocês, estamos nesse momento fazendo as gravações, subindo. Então, esse curso ele é bem orgânico, porque ele está em movimento. Então, está acontecendo ali, eu estou trocando com a Régia participa das aulas. Nesse momento, a pós-graduação, por exemplo, está acontecendo online, então a Régia está participando das vivências. Então, a gente está fazendo uma troca muito linda, né, Régia? Então, estamos construindo. Ela monta um portal em São Paulo, monta um portal em Portugal, a gente faz umas conexões muito doidas, né, Zara? A gente vai, dá-lhe nos cristais, conecta e vamos junto, né? Então, está sendo um trabalho muito lindo aí nesse processo. Então, a gente não tem previsão de ter uma segunda turma ainda, tá? Mas é claro que existe toda uma expectativa e uma vontade. Esse projeto é um projeto lindo. Então, quem puder participar, a primeira turma é sempre uma turma muito especial. Então, eu sugiro
que vivencie essa experiência. Todo o conteúdo, gente, estou vendo que algumas pessoas estão perguntando sobre conteúdo. Esse conteúdo, ele está descrito, a Vanessa colocou aí o link, então está todo escritinho. Então, o que está no conteúdo é tudo que eu falei aqui. O que não está no conteúdo é porque eu não falei, né? Então, tem todo esse material, as mesas são todas do sistema ERP, tá? E é isso. Eu acho que a gente tem um universo aí belíssimo para começar. Eu estou muito, muito, muito feliz. Tenho muita experiência, gente, em curso online, tá? Eu tenho 15 anos de bagagem com curso online. Se hoje eu sou conhecida no mundo, foi graças aos cursos online que eu consegui sair de dentro ali do meu mundinho, né? Quem abriu muito meu mundo para o curso online foi a Brat e a antiga IET, que é a escola as primeiras escolas de formação de terapeutas online, né? Então, eu já tenho bastante experiência. Mas eu sempre fiz os meus cursos assim, era tudo em aula em tempo real. Agora, com o fato das aulas estão gravadas, elas dão a liberdade para o aluno assistir a hora que ele quiser. Ele pode ser de manhã, de noite, o horário que ele tem tempo. Pode fazer as práticas no horário que ele tem tempo. Mas é legal a gente juntar essas turmas, porque assim eu posso realmente acompanhar a turma. Porque se cada um entra em uma fase diferente, pelo menos agora, nessa primeira turma, a gente está tomando esse cuidado. Depois que as coisas engrenarem, ele pode ainda entrar nesse sistema, mas por enquanto ainda não está assim. Né, Zara? Você pode explicar melhor sobre isso? Sim, claro. Bom, como a gente está fazendo essa primeira vivência experiencial, né? A gente está vivenciando aí esse trabalho. Realmente, nós temos uma preocupação. A princípio, esse curso nasceu para ser presencial, né? Então, agora que a gente está ajustando essa metodologia. Por quê? Pessoal, veja a responsabilidade. Vocês sabem que o trabalho da Régia, o sistema ERP, não é um trabalho onde se vende um curso de facilitador de qualquer jeito, somente para se ter mais uma modalidade de curso. Tanto é que a Régia sempre relutou em ter um curso que fizesse uma formação de facilitadores. Exatamente por isso, porque não tem como se saber como que está sendo conduzido, e isso é um trabalho de uma vida, né? É um trabalho de uma missão de vida construída com muito carinho, com muito cuidado. Então, quando se faz um curso online, uma coisa é a gente fazer um curso livre, onde o operador ele vai ali assistir as aulas, vai treinar, mas ele vai se sentir habilitado ou não para atuar como operador. Outra coisa é nós abrirmos um curso onde habilita facilitadores. Então, esse curso ele tem que ser muito bem acompanhado, ele tem que ter avaliação. Então, a flexibilidade de assistir às aulas, como a professora Régia falou, no tempo, isso é possível, porque vai estar ali dentro daquele mês, e também se você estiver lá no módulo 5, no módulo 7, quiser assistir o módulo 1, você consegue, porque você tem acesso a todo esse universo, mas para garantir a qualidade da formação, ele não é para ser um curso autônomo. Então, quem quer fazer um curso autônomo, livre, a qualquer tempo, sem um processo metodológico, a minha sugestão é que faça realmente os cursos livres, porque aqui precisa ter, vai ter avaliação, vai ter um acompanhamento, vai ter as monitorias, então realmente é um projeto onde a gente tem um compromisso com esse acompanhamento. Então, nós precisamos fechar turmas, porque se cada um tiver num nível, imagina como que é, a gente vai fazer uma monitoria, faz uma monitoria, e aí uma pessoa está perguntando algo que não assistiu, porque não chegou lá, a outra pessoa está lá avançada, já querendo um nível maior, então nós precisamos nivelar energeticamente e em termos de conteúdo o grupo. Então, essas camadas, tudo isso foi analisado e avaliado cuidadosamente. Seria muito mais fácil para a gente, né, Régia, liberar o curso aí livremente e deixar. Pode ser que daqui a um tempo isso seja viável, faça sentido, mas hoje não faz. Hoje, para esse cuidado que nós estamos tendo, ele precisa ser feito para e passo, precisa ter essa metodologia e esse cuidado, tá bom? Mas esperamos abrir turmas aí o quanto antes, enfim, mas a gente realmente precisa vivenciar essa primeira experiência. Como eu disse a vocês, a turma está nascendo no momento em que o conteúdo também está nascendo, as vivências estão acontecendo, então está tudo num grande universo
num grande movimento energético e quântico, e eu estou super feliz com esse movimento. Tem aqui, meninas, teve uma antecipação, a gente vai fechar a turma no dia 22 de julho, né? E o pessoal está se organizando aqui, então a gente vai mandar agora para quem está inscrito na lista o link, mas já foi aí pelo chat também, para vocês poderem fazer a inscrição. É possível fazer pelo cartão e é também possível fazer por boleto, então lá no site tem tudo explicadinho para vocês poderem fazer a inscrição, tá? Então, a turma vai fechar no dia 22, tá? 22 de julho. A Mirella disse que já começou o curso e realmente está adorando, e olha que ela só assistiu 2 aulas. Acho que vai ser maravilhoso. Já tá liberado, então hoje, fazendo a inscrição, já começa a assistir. Meninas, acho que é isso. De perguntas aqui... Eu pretendo marcar, ainda não está agendado, mas eu pretendo marcar uma primeira aula com esse pessoal, que depois que fechar as inscrições, para saber as expectativas de vocês, de onde veio, o que traz expectativa, tipo assim, uma primeira aula mais assim, de um conhecimento da turma que a gente faz, só depois que fechar as inscrições, o pessoal já estiver acomodado, a turma pronta, a gente faz uma aula de conhecimento da turma, né, Zara? E eu acho isso maravilhoso. Por isso até, pessoal, quando a gente botou ali o cronograma do dia 10 de agosto, é o que seria, teoricamente, todo o conteúdo do primeiro módulo, é porque a gente tem ainda coisa para colocar, alguns movimentos para fazer, né? Tem muita coisa acontecendo, né, Régia, pelos bastidores. Ainda tem um contrato que vai ser colocado ali também, um contrato de adesão ao curso. Então, na verdade, vocês estão participando, assim, de toda a construção. É bem primeira turma que está chegando, eu faço parte dessa primeira base, né? Vamos fazer parte da história, Zara. Um dia a gente vai contar sobre esse primeiro curso, né? É verdade, é verdade. Estamos vendo... Lá em 2020, meia pandemia, com tantos alunos, a ajuda da Vanessa, vamos falar de tudo isso, como começou tudo isso, onde a gente vai contar toda essa história daqui a 10 anos, né? Nossa. Vai ter a leva dos facilitadores que entraram na primeira turma, né? Eu sou facilitador da primeira turma, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Vai, com certeza. E o curso também, ele tende a agregar, conforme as coisas que a gente vai sentindo, que vai ser necessidade, quer dizer... nada é fixo, gente. Tudo é móvel, tudo cresce, tudo se movimenta, tudo é perfeito, né? Tá tudo no jeito certo, é isso aí. Uma coisa que nós estamos vendo ainda, pessoal, para quem já tá, porque eu sei que tem alunos aqui, a gente ainda está vendo a formatação do envio do material, tá? Porque como é mensalidade, por isso o contrato, a gente não pode, por exemplo, enviar e haver um cancelamento. Então, tem todo um processo aí que a gente ainda está construindo. Então, o pessoal que está dentro, eu peço para guardar um pouquinho, a gente não vai enviar todo de vez, então estamos estudando ainda a melhor formatação. O curso de extensão online não é pós-graduação, tem mais uma pergunta aqui, então vamos, mais uma vez, ratificar essa informação, tá? Então, não é pós-graduação, não tem uma faculdade por trás, não tem um TCC, é um trabalho feito pela professora Régia Prado, por mim, e com bônus da Vanessa e pelo professor Zé Luiz, então... tem aí um movimento com a gente, mas não tem uma faculdade por trás, portanto, não é uma pós-graduação. O curso, ele tem a duração de 12 meses, mais 120 dias após o término, né? Portanto, você entra hoje no curso, daqui a 12 meses termina o prazo do conteúdo e você tem mais 120 dias para poder assistir, concluir o que for preciso. Então, todas as aulas para trás, inclusive, elas ficam abertas. Então, não é que o módulo que passou já está no outro módulo, você não consegue assistir. Não, você consegue assistir tudo, tá? Então, tem mais 120 dias aí, então é 1 ano e 4 meses para fazer essa conclusão completa. Uma das perguntas... tem gente perguntando aqui sobre o presencial. Presencial, Ira, você que já é minha aluna, já me acompanha, me chama depois no privado, a gente conversa, porque essa opção presencial, hoje a gente está com a pós, mas vai ter um curso ainda presencial em Campinas, para quem desejar, e você que está aqui nessa região de Campinas, então me chama que a gente conversa no privado, tá? Caso eu precise parar
Caso eu preciso parar, se tiver outra turma, posso voltar a partir do módulo onde eu parei? Mauro, a gente vai estudar essas possibilidades, mas eu creio que sim, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, existe uma possibilidade que nós estamos estudando de trancamento. Então, trancamento por um período, onde você fica ali paralisado naquele módulo e você continua, e você não vai acabar assistindo ao vivo, mas aí você vai ter a liberação dos módulos sequencialmente. Tá? A gente só está estudando a possibilidade, a operação disso, mas eu não vejo nenhum problema. Você fez o nível 1, por exemplo, você está habilitado pelo nível 1, e numa próxima turma você dá continuidade. Eu não vejo isso um problema, mas isso daí são coisas que a gente precisa tratar internamente. A gente ainda não conseguiu ver todas as possibilidades que podem acontecer. Então, né, Régia? Tá tudo do cru, gente. Estamos começando assim, cru a dizer, né? A gente está começando essa experiência grande agora, né? Tudo o conteúdo, tá tudo pronto. Mas, tipo assim, essas experiências que nós vamos ter, com essas... Bloqueia a matrícula, entra depois, que diferença, aí sai o certificado, são tudo coisas que a gente está colocando ainda para depois ser destrinchado aos pouquinhos. Com certeza. Mas vai dar tempo da gente fazer tudo, não tenha dúvida, vai dar tempo de tudo. O Rodrigo pergunta aqui, quantas aulas por módulo? Rodrigo, nós estamos dividindo aproximadamente entre 7 e 8 aulas, mais as meditações guiadas, tá? Então, é mais ou menos isso. O módulo 1, ele tem 7 aulas, tá? São aulas aí que variam, porque estão por blocos de assunto. Então, às vezes tem uma aula que tem 30 minutos, mas tem outra que tem 2 horas, 1 hora e 50. Então, isso aí é variável, mas é uma média de 7 aulas por módulo. Ok? Boa noite, Régia. Boa noite, Zahara. Estou iniciando um curso da mesa RP Rosa e amando as informações. Sou reikiana e preciso dar continuidade a todos os cursos. Parabenizo as duas. Gratidão. São muitas informações. Tenho certeza, Isa, que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu processo. Tem uma pergunta aqui da Rose. Caso haja algum acontecimento que no mês seguinte demora o pagamento ou qualquer coisa ou atrase. Existe um processo assim, a gente suspende, o Hotmart ele trabalha com suspensão, tá? Isso daí também a gente está, por isso que a gente não está abrindo as aulas livremente, existe uma turma que vai ser acompanhada para que a gente verifique, tá? Então, assim, se houver algum processo no pagamento, a assinatura é cancelada. Então, existe um bloqueio automático no conteúdo que está ali nesse processo, tá? Mas aí a gente, caso a caso, a gente vai tratar, tá, Rose? A gente não consegue, nesse momento, saber exatamente como que isso vai funcionar. O valor da mensalidade, ele é R$ 598 por mês, ou 108 euros para quem está fora do Brasil. Então, esse valor, ele pode ser pago em boleto ou no cartão de crédito, mensalmente ele é debitado, então você não precisa ter o limite todo. É um pagamento recorrente. Pode ser pago também pelo PayPal, por vários outros meios, né? A gente não envia o boleto, na verdade, é pelo Hotmart. Então, a plataforma está pronta para isso. Então, você mesmo vai receber um aviso do Hotmart. Nós estamos aí vivenciando, né, Vanessa? Acho que Vanessa pode falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um outro projeto onde a gente tem mensalidade, né? Isso. Vai automaticamente. Você vai ter um boleto automaticamente no teu e-mail 30 dias depois da data que você fez a matrícula. Então, você se matricula hoje dia 17, todo dia 16, todo dia 16 vem. É automático, tá? Vai para você direto. Então, realmente, se você tem ali 2 dias para pagar, tem o vencimento do boleto, se venceu, ele bloqueia a sua assinatura. Então, depois vocês vão ajustando isso com as meninas, né, do suporte. Mas é automático, então não precisa ficar enviando comprovante todo mês, nem se preocupando, é só fazer o pagamento que ele deixa a sua assinatura lá normalmente ativa, tá? E se for no cartão também, aí também não tem nenhum tipo de recebimento mensal, assim, que você precise ir lá fazer. Claro, quando você perdeu o prazo de pagamento do boleto, você vai lá dentro do seu catálogo, lá na Hotmart, e reimprime outro boleto. Aí você faz. A gente não tem acesso a gerar os boletos,
né, manualmente. Então, já é um processo automático. É ficar atento à data que você fez a sua matrícula e saber que todo mês tem aquele boleto que vai chegar. Então, ele chega um pouquinho antes, tem uns avisos que a gente programou aqui 3, 4 dias antes, você já é avisado, olha, seu boleto vai chegar em breve, e aí você já se organiza para não ter a assinatura bloqueada. Mas é bem tranquilo, tá, meninas? Multibanco também tem, né, Raíssa? O pessoal está Sim, procurando multibanco aqui. Também tem a opção. No link que eu passei para vocês, vocês escolhem lá se está no Brasil ou se está fora para pagar em euros ou outra moeda, e ali vocês já conseguem fazer a inscrição de vocês e já selecionar o que vocês podem fazer de melhor em termos de formato de pagamento, tá? Então, eu queria agradecer muito a todos que estão assistindo. Gratidão, Régia, pela essa parceria sempre viva, sempre que alimenta a minha alma, que me deixa motivada e feliz para trabalhar sempre. Gratidão a todos os parceiros. Gratidão à equipe Régia Prado, né, que está aí nos amparando nesse processo. Gratidão, Vanessa, pelo apoio, pelo bônus, por a gente estar nessa parceria de trabalho. E a todos os alunos, eu espero muito vê-los dentro dessa turma e poder fazer esse acompanhamento tão rico e que vocês sintam todo o meu amor nas gravações, em todas as aulas, porque realmente eu estou colocando a minha vida nesse momento dedicado a esse trabalho e que está realmente me trazendo muita satisfação, um sentimento de missão cumprida. Então, eu tenho certeza que quem está assistindo, já começou a assistir as aulas, percebe essa energia, essa vibração, verdadeira paixão. Eu acho que fica bem claro. Então, é isso. Espero poder contribuir, espero poder realmente ser uma luzinha que acende um grande potencial terapêutico que tem aí em cada um de nós e que eu possa contribuir com o amor que tem dentro de mim, todo carinho, toda dedicação, toda a metodologia que eu tanto me empenho. E eu estou fazendo sempre o melhor que é possível. Então, muita, muita, muita gratidão. Régia, com a palavra. Então, gratidão às meninas, gratidão a todos os participantes. Obrigado, muito obrigado pela confiança que vocês depositam no meu trabalho, no nosso trabalho. Assim como a Zara também, eu vou procurar ser uma luzinha. E a minha função é despertar o gigante interior que tem dentro de cada um. Porque eu faço questão de colocar sempre assim, como objetivo principal que eu tenho nesse processo todo, despertar os gigantes interiores, contribuir com a evolução da consciência individual, porque a partir do momento que a gente acorda, sabe quem a gente é e toma novamente o seu poder, você se empodera novamente, nós despertamos mais, eu acho que ele está trabalhando aqui para despertar. Despertamos mais uma pessoa, mais um curador, mais um terapeuta, mais um profissional, diferencial na área, porque é isso que eu faço questão de trazer. Já que tem tantas mesas radiônicas, tem tantas terapias, então essa que nós vamos fazer, que ela seja feita com excelência. Sabe aquela coisa assim? Então, é isso que eu vou fazer, então eu vou fazer com excelência, para que seja aquilo, a minha ferramenta, a minha bandeira, o meu estandarte, a minha identidade, enfim, o meu trabalho. E eu tenho certeza que dentro desse curso vão desenvolver muitos trabalhos. Então, vamos acompanhando aí o andamento das coisas. Vanessa, é contigo. Ai, meninas, obrigada, obrigada. Acho que vocês estão em ótimas mãos por tudo que eu já vejo nesse tempo aí de jornada, gente. Só da gente parar para ouvir a programação desse curso, item por item, já é uma coisa que a gente percebe o que vai ser recebido, né? O que está sendo entregue. Acho que é muito, muito valor. Tudo que as meninas colocaram, a Raíssa e a Régia, sobre o papel do terapeuta na atualidade, esse curso contempla as questões de ética, as questões da maneira que eu vou entregar o bônus também para vocês. Então, vocês estão com uma formação na frente de vocês muito rica, muito sólida, que sim, o mercado já está mudando bastante, vai mudar ainda mais de tudo que a gente acompanha. E esses investimentos na carreira do profissional, embasado, fundamentado, de cursos de extensão, de pós-graduação, de aprofundamento, olha, é o divisor de águas de quem vai se manter com ética, com o trabalho, né, para poder viver de terapia fazendo algo realmente sólido. Então, essas formações são as que vocês precisam investir daqui para frente para que vocês possam caminhar uma jornada realmente integrativa
e serem pessoas cada vez mais que pregam aquilo que vivem aquilo que pregam, né? E isso é algo muito importante. Então, as formações aprofundadas e muito bem costuradas são facilitadoras desse processo interno que o terapeuta vive. Então, vocês estão em ótimas mãos para fazerem essa formação. Desejo que vocês consigam entrar nessa turma que já vai encerrar dia 22, e aí eu vejo vocês lá para ajudar no que puder dentro da minha área para vocês, tá bom? Beijo, meninas. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui para as pessoas. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, eu vou falar. Quem tiver que estar nessa formação, quem que sentir que tem que estar nessa formação, até o dia 22, gente, vai acontecer tantas coisas, vão vir tantos sinais, acontecem tantas coisas na vida da gente que tudo acaba se encaixando. E o legal, por exemplo, você terminou ali de fazer o curso da mesa rosa, você vai ali, enquanto você está fazendo o curso da mesa azul, está fazendo a cristalina, você já está atendendo com a mesa rosa, já vai experienciando, já vai... toda aquela experiência já vai trazendo, quer dizer... Então, a próprio curso vai te dando recurso para que você trabalhe, né? Para que você trabalhe, desenvolva. E acredita, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu fiz tanto curso baseado, tipo assim, eu faço esse curso, eu trocava, enfim, eu fazia esse curso. Com o conteúdo que eu aprendi, eu já desenvolvi o trabalho para continuar pagando o curso. Então, a gente não tem que ter tudo ali na hora, porque eu quero aquilo, tem que ter tudo na hora, eu vou ir lá comprar. O fato de você comprar, você vai conquistar, né? Quando a gente tem, assim, um foco, não, eu quero, isso para mim faz sentido, o que que acontece? O universo dá um jeitinho, ele organiza, e aquilo vem parar na tua mão, na hora certa, no tempo certo. Então, se vocês tiverem que fazer, pode ter certeza. Ah, mas tá depois do dia do pagamento, para não sei o que lá. Não desiste não, porque tudo dá certo, né? A gente só confia. Zara, obrigado. Vanessa, obrigado. Roseli, Renato, obrigado. Obrigada a Karine. A Karine de Oliveira, que também está aqui, que também é professora do curso do Estado da Arte, que é outra linha. Obrigada para todos os participantes, todos os professores, todos os amigos, todos os alunos. Gratidão.